Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um dos casos mais misteriosos e emocionantes de todos os tempos. O desaparecimento da Madeleine McCann. É um caso que, mesmo depois de quase 20 anos, ainda nos deixa completamente perplexos. Em 2007, Madeleine, uma garotinha britânica de apenas 3 anos, sumiu sem deixar rastros de um resort em Portugal enquanto estava de férias com a família. É daqueles casos que te prende do começo ao fim, te faz questionar tudo. E como se essa história já não fosse complexa o bastante, surge uma nova peça nesse quebra-cabeça. Uma jovem polonesa, Julia Wendell, que afirma ser Madeleine. É uma reviravolta e tanto. Uma que nos obriga a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre o caso. Imagina só. Se Julia foi realmente Madeleine, o que aconteceu durante todos esses anos? Onde ela esteve? Quem seria o responsável por seu desaparecimento e possível cativeiro? A busca de Julia por respostas é realmente tocante. Ela se deparou com a falta de fotos de sua infância e com a relutância dos pais adotivos em falar sobre seu passado. É como se estivessem tentando esconder algo. Exato. E isso a impulsionou a investigar por conta própria e a compartilhar sua história com o mundo. E a história dela, gente, é cheia de detalhes que nos fazem questionar a versão oficial dos fatos. Julia afirma ter uma marca no olho similar à de Madeleine e a tecnologia de reconhecimento facial sugere uma forte semelhança entre elas. É muita coincidência, né? E para aumentar ainda mais o mistério, um teste de DNA apontou 69% de compatibilidade com o pai de Madeleine. Nossa, mas esse teste de DNA garante que ela é Madeleine. Olha, 69% é um número alto, sem dúvida, mas para termos certeza absoluta seria necessário um teste mais completo. Comparando o DNA de Julia com da mãe de Madeleine, ou até mesmo com da própria Madeleine, caso haja material genético disponível. Entendi. Cada peça é importante para formar a imagem completa. Exatamente. Mas me diz, o que mais te chamou a atenção nessa história toda? Eu acho que o ponto mais intrigante é a reação das famílias envolvidas. Ou melhor, a falta dela. É verdade. Os pais de Madeleine, por exemplo, mantiveram-se em silêncio diante das alegações de Julia. Silêncio total. E os pais adotivos de Julia se recusam a dar qualquer informação ou a participar da investigação. É como se eles estivessem escondendo algo. Qual será o motivo desse silêncio todo? É difícil dizer com certeza. Talvez seja medo, talvez seja culpa. Ou talvez eles estejam apenas tentando proteger Julia de toda essa exposição. Pode ser, mas sem dúvida esse silêncio levanta ainda mais suspeitas. E alimenta as teorias conspiratórias, né? Com certeza. E por falar em suspeitas, não podemos esquecer de Christian Bruckner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine. Assim, Bruckner, um pedófilo condenado com um histórico assustador de crimes contra crianças. Ele estava na região do Algarve, né? Exatamente. Na época do desaparecimento de Madeleine e segundo as investigações, seu comportamento era, no mínimo, suspeito. Me lembro de ter lido algo sobre registros telefônicos que o colocavam perto do local do desaparecimento na noite em que Madeleine sumiu. Isso mesmo. E também teve depoimentos de testemunhas que o ligavam ao caso. Mas ele nega qualquer envolvimento, certo? Sim, ele nega, mas nunca conseguiu apresentar um álibi convincente para aquela noite. E o mais assustador é que ele pode ser solto em breve. É verdade. Imagina o desespero da família de Madeleine com essa possibilidade. E a angústia de Julia, que busca por respostas, e pode ter que encarar o homem que talvez seja o responsável por seu sofrimento. É uma situação angustiante para todos. E as perguntas sem respostas. Bruckner se recusa a dizer o que aconteceu com Madeleine. Não há provas concretas que o condenem definitivamente. E a possibilidade de ele sair em liberdade paira no ar como uma sombra. É como se estivéssemos em um labirinto, buscando a saída, torcendo para que cada novo corredor nos leve para mais perto da verdade. É uma busca incessante por respostas, por justiça, por um final para essa história que parece não ter fim. E nesse labirinto é importante a gente manter a mente aberta, né? Considerar todas as possibilidades, mesmo as mais improváveis. Tipo a possibilidade de Julia não ser Madeleine. É difícil imaginar, né? É. Mas esse teste de DNA indicar outra coisa? Como assim? Tipo, uma conexão familiar que ninguém sabia. Parentesco distante, quem sabe? Seria uma baita reviravolta, hein? Imagina só. Julia descobre que tem laços de sangue com a família McCann, mas não é Madeleine. Mudaria tudo. O impacto isso teria na vida dela, hein? E na investigação. Seria uma bomba. Mas, mesmo que Julia não seja Madeleine, a história dela ainda levanta questões importantes. Quais? Sobre a busca por identidade, as falhas de memória, a necessidade de confrontar o passado. É verdade. A falta de fotos da infância, o silêncio dos pais adotivos. É como se uma parte da história dela estivesse faltando.
É como montar um quebra-cabeça com peças perdidas. E se essas peças perdidas estiverem escondidas em algum lugar? Pois é. E se Julia, mesmo não sendo Madeleine, também for vítima de uma injustiça? Que tipo de injustiça? Se a gente pensar na possibilidade de tráfico humano ou adoção ilegal, as coisas ficam ainda mais sérias. Nossa, que terrível. Uma criança arrancada da sua família, levada para outro país, criada com outra identidade. É um trauma que pode deixar marcas profundas. É como viver em uma casa que não é sua, com um nome que não te pertence. Uma busca constante por respostas, por um lugar no mundo, por uma identidade que te faça sentir completo. E essa busca pode ser bem difícil, né? Com certeza, cheia de obstáculos e decepções, mas ao mesmo tempo é uma jornada de autoconhecimento, de coragem. É como se Judy estivesse em uma encruzilhada. De um lado, a chance de ser Madeleine, com toda a carga emocional e midiática que isso envolve. E do outro? A busca pela sua própria verdade, pela sua história, pela sua identidade, independentemente de quem ela seja. No fundo, essa busca por si mesma é algo que todos nós podemos nos identificar. É verdade que nunca se questionou sobre suas origens, sobre seu lugar no mundo. A história de Julia, de certa forma, reflete a nossa própria busca por identidade, por pertencimento. E nos lembra que mesmo com tantas dificuldades, a busca pela verdade é essencial para a gente encontrar paz interior. Mas voltando ao caso Madeleine, ainda temos o Christian Bruckner como principal suspeito. Sim, predador sexual com um longo histórico de crimes contra crianças. E ele estava na região do Algarve na época do desaparecimento da Madeleine. Exatamente. E as investigações mostraram detalhes bem perturbadores sobre ele. Que tipo de detalhes? Ele tinha acesso a vans e casas abandonadas na região, imagina. Podia ter usado esses locais para esconder Madeleine ou outras vítimas. Sem dúvida. E teve gente que disse ter visto ele agindo de forma suspeita perto do resort. Alguns até disseram que viram ele conversando com crianças na praia, o que reforça a ideia de que ele era um predador em série. E os registros telefônicos, né? Que o colocam na cena do crime na noite do desaparecimento. Ele nega tudo, né? Sim, mas nunca explicou o que ele estava fazendo lá naquela noite. É muita coincidência, né? Ele na região, histórico de crimes. E mesmo com tudo isso, ele ainda não foi condenado. As provas contra ele ainda são circunstanciais, né? Infelizmente, falta aquela peça-chave que o conecta diretamente ao desaparecimento de Madeleine. Mas a polícia continua investigando, né? Sim, buscando novas pistas, qualquer evidência que possa finalmente desvendar esse mistério e fazer justiça por Madeleine. E a cada nova descoberta, a esperança se renova. Verdade. Mas enquanto isso, a família de Madeleine vive um pesadelo sem fim. A angústia da espera, a dor da incerteza. É uma dor que a gente nem consegue imaginar. E mesmo que Bruckner seja condenado, ainda fica a pergunta: o que realmente aconteceu com Madeleine? Onde ela está? Ela ainda está viva. Perguntas que não saem da cabeça da família, dos investigadores, de todos que acompanham esse caso. E a busca por essas respostas nos leva de volta a Julia Wendell. Se ela for realmente Madeleine, teremos uma reviravolta inacreditável. Um final feliz para uma história que parecia não ter solução. Mas se ela não for Madeleine? A história dela ainda nos faz pensar sobre a fragilidade da memória, a importância da identidade. E sobre o impacto que um trauma pode ter na vida de alguém. Quantas outras Júlias existem por aí, buscando suas verdadeiras identidades, tentando juntar as peças de um passado quebrado? Quantas histórias ainda precisam ser contadas? Quantos mistérios ainda precisam ser desvendados? É a história da Julia, né? É. Independente da ligação dela com o caso Madeleine, ela nos faz pensar sobre a complexidade da identidade. E sobre a busca por pertencimento, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É algo que mexe com todos nós. Com certeza a identidade é a base de tudo, né? Dos nossos relacionamentos, dos nossos sonhos. E quando a gente se depara com dúvidas sobre quem realmente somos, o mundo parece desabar. Imagina a Julia, então, com essa busca por identidade ligada a um dos maiores mistérios do mundo. Muita pressão para uma pessoa só. A incerteza, a esperança, o medo, a mídia em cima. É uma situação delicada, que exige cuidado e respeito. Ela precisa de espaço, de apoio para lidar com tudo isso. Para encontrar a verdade dela, no tempo dela. E a gente, como sociedade, precisa ter cuidado para não transformar a vida dela no espetáculo. Evitar o sensacionalismo, lembrar que por trás de todo esse mistério tem uma pessoa de verdade. Com sentimentos, medos, sonhos. E essa busca pela verdade, nesse caso, nos leva a questionar o que realmente importa. O que realmente importa. Encontrar a Madeleine. Desvendar o mistério do desaparecimento. Condenar o Bruckner. Ou garantir que a Julia encontre a paz e a felicidade, seja quem ela for. São muitas perguntas. Mas acho que no final o que importa é que a justiça seja feita, que a verdade apareça.
e que todos os envolvidos, principalmente a Julia, encontrem paz. Com certeza, a paz que eles tanto precisam. É como se a gente estivesse vivendo daqueles romances policiais, sabe? Cheios de reviravoltas. E cada pista te leva para mais perto da solução, mas aí surgem novos enigmas. Mas a diferença é que aqui a gente lida com vidas reais, emoções reais, consequências reais. Por isso a gente tem que ter cuidado para não se perder nas teorias da conspiração. É, a verdade, por mais complicada que seja, precisa ser buscada com respeito, com ética. Com compaixão. Que esse caso nos lembre da importância da empatia, da busca por justiça, do respeito pela dignidade humana. Em todas as suas formas e complexidades. É isso que fica pra gente, né? É que a história da Julia e o mistério da Madeleine nos inspirem a ser mais humanos, mais compassivos. Justos. Que a gente aprenda com os erros do passado e construa um futuro onde a verdade, a justiça e a dignidade humana prevaleçam. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. E que tenham refletido sobre esse caso, sobre a complexidade da identidade, sobre a busca pela verdade. Que a gente continue buscando conhecimento, continue buscando compreender. Até a próxima!